Bom dia! A gente está aqui, ó, em frente ao Pirata Bar, aqui com esse navio aqui, dois machos aqui com as bandeiras piratas, aqui em Fortaleza, na praia de Iracema. E a história do episódio de hoje vai ser bem interessante, porque você sabia que já houve um ataque pirata aqui em Fortaleza? Em 1799. Pouca gente sabe dessa história e a gente vai contar essa história aqui em detalhes, aqui desse ataque que houve aqui em Fortaleza, justamente aqui, ó, na região, nas cercanias da praia de Iracema. Então, vamos lá, que eu acho que hoje o episódio vai ser bem legal desse ataque pirata. Não havia pirata somente lá no Caribe não, viu? Houve piratas aqui também em Fortaleza. Então, bom dia! Hoje a gente vai contar essa história bem interessante desse ataque pirata que houve aqui em Fortaleza, na cidade de Fortaleza, em 1799, mais precisamente no dia 2 de janeiro de 1799. Esse Guilherme Studat, o Barão de Studat, conhecido, né? Nome de avenida aqui em Fortaleza. E Guilherme Studat, ele era médico, próximo à Santa Casa, no passeio público, né? E o Guilherme Studat, ele tinha ascendência britânica e viajava sempre à Europa. E era um apaixonado por história. Então ele visitou por várias vezes o arquivo da Torre do Tombo, lá em Lisboa, em Portugal. E nesse os presidentes de comarca e tal, que eles mandavam esses documentos oficiais até Pernambuco, né? O Ceará era vinculado a Pernambuco no século XVII no século XVII, no século XVIII, na verdade, né? E aí esses documentos foram todos recuperados pelo Guilherme Studat, publicados nesse livro, e um desses documentos é justamente a carta do então capitão-mor aqui do Ceará, era o Luiz Mota Fel Torres. Foi o último capitão-mor do Ceará que era vinculado a Pernambuco. Esse fato aconteceu no dia 2 de janeiro de 1799 e a carta que ele enviou ao então governador de Pernambuco foi no dia 7 de janeiro de 1799. E é interessante porque o Ceará se emancipou politicamente de Pernambuco, a carta régia foi escrita, né, no dia 17 de janeiro de 1799. Esse ano de 1799 foi muito interessante. Mas como na época as comunicações eram mais devagar, as coisas e tal, o governador que veio tomar posse aqui do Ceará depois da emancipação só chegou aqui em agosto. Então o Mota Fel Torres, ele ficou aqui até agosto, e esse acontecimento foi dia 2 de janeiro de 1799, do ataque pirata, e foi a gota d'água para essa emancipação. O Ceará, ele se sentia muito isolado, era muito longe a distância e tal, essa comunicação muito difícil, e a defesa também era muito complicada, e havia sempre esse temor de um ataque interessante, e pouca gente sabe dessa história desse ataque pirata aqui em Fortaleza. Aí nesse livro, né, do Barão de Studat, do Guilherme Studat, foi publicado em 1892, Notas da História do Ceará. Traz esse relato, né, que conta que no dia de uma embarcação com 2 mastros, ou seja, uma embarcação até de médio, grande porte, né? E essa embarcação, ela tinha uma bandeira portuguesa. Os piratas, eles faziam isso mesmo, eles faziam essas camuflagens, eram furtivos, né, e tal, tentavam enganar e tal. E naquela época, você tem que imaginar, lá no Mucuripe tinha um fortinho, né, uma guarnição, que era o fortinho de São Luís. O reduto de São Luís, que eu já fiz um episódio sobre ele, sobre as ruínas, as supostas ruínas dele, e lá havia peças de canhão, né? Porque naquela época, você tem que imaginar, não tinha rádio, não tinha comunicação por as cores das bandeiras, ou os formatos das bandeiras, ou através de tiros de canhão, tiros para avisar mesmo as pessoas que o navio foi visto e tal, que chegava. Então, quando esse navio foi visto lá na ponta do Mucuripe, o reduto de São Luís viu se viesse em paz, né, se fosse um navio tranquilo, para responder esse tiro de volta, que um navio estaria chegando, né, e ia precisar das jangadas, porque não havia um porto aqui em Fortaleza, era um porto bem precário. Então, os jangadeiros, os próprios soldados, eles tinham que se organizar para ver se o barco queria fundear, se queria, né, fundear é tipo um estacionar, sabe? Se queria fazer algum desembarque e tal, de passageiros, de carga, se queria embarcar alguma coisa. Então, a vida era portuguesa, então, né? E aí, entrou aqui na enseada, no sentido, no rumo do Porto de Jangada aqui, do Porto de Fortaleza, com o prático do Porto de Fortaleza.
Quando o navio pirata avistou a jangada, o navio já estava arriando as velas, né, baixando as velas para parar, para afundiar. Foi içar as velas, ou seja, subiu as velas novamente, né, para o navio ganhar velocidade e passou por cima do mar, né. Depois foram resgatados, mas eles relataram que viram no fundo desse navio, né, ou seja, na parte de trás, destroços de um outro navio pirata. Baixou a bandeira portuguesa também, levantou uma bandeira pirata, bandeira da França na época, né? Os franceses eram considerados corsários, eles vinham muito da Guiana Francesa, lá de Cayena, de Iracema. Quando chegou, avistou os soldados, que havia soldados na praia, só que esses soldados com umas espingardas, umas espingardas mais primitivas. E aí esse navio pirata pegou e deu um tiro, pá, tacou um tiro de canhão nos soldados da praia, os soldados saíram correndo e tal, foi um medo generalizado, o pessoal achava que os piratas iriam desembarcar, mas não, ele deu esse tiro de canhão aqui para a cidade, rumo na cidade de Fortaleza, e logo em seguida partiu, saindo, se tornando invisível na linha do horizonte, né? Mas aí ele foi para a cidade de Cascavel, ele chegou, esse navio pirata, foi lá na cidade de Cascavel e aportou, lá fez terra, que eles chamavam, né? No relato diz que ele fez terra. Então ele se era rica, se tinha muita proteção de artilharia e tal. Então eles fizeram todas essas perguntas. Os jangadeiros disseram que o Porto Mucuripe a gente não conhece porque a gente nunca foi pescar lá, mas a gente sabe que a cidade de Fortaleza é uma cidade que tem gente que é bem português, que falava português. E aí eles perguntaram: por que você anda com esses piratas? Não, porque eu gosto de andar mais com os franceses, não gosto de andar muito com os portugueses não. Esse português falou que estava no meio dos piratas, né? E eles falaram que dias antes eles tinham capturado um navio que saía de Camusim, né? Eles interceptaram esse navio que saía de Camusim, atiraram nesse navio, né? O navio pirata atirou nesse navio de Camusim, e esse navio de Camusim acabou tendo que fazer terra, que estava bem avariado, lá na região do Cauípe. Então eles não conseguiram roubar a carga, o navio pirata ficou lá. Uma pessoa morreu, um negro morreu, ele relata que o negro não sabia nadar, em ponta a praia do Cauípe, ali, na barra do Cauípe, né? Ali, Calcaia. E depois aqui para Fortaleza por terra, né? Ficaram alguns marinheiros lá defendendo essa mercadoria, iriam trazer essa mercadoria de que viria de Camusim, né? Que estava lá no Cauípe, aqui por terra, aqui para Fortaleza. Então, eles contaram isso, os piratas contaram isso, né? Que tinham feito isso lá para os jangadeiros. E os jangadeiros falavam que o navio pirata era muito bem armado, tinha 14 peças, ou seja, 14 canhões, vários mosquetes, e que eles os piratas passaram a tarde rindo, se divertindo, contando essas histórias e limpando esses mosquetes, limpando esses canhões que haviam atirado aqui na cidade de Fortaleza. Então, bem interessante, eu vou ler algumas partes desse relato que eu acho que são bem interessantes. O relato ele traz o nome desse navio que foi atacado, né, que era chamavam na época de Sumaca, né, era Sumaca Santa Teresa, cujo proprietário e capitão era o senhor Antônio Marques da Costa. Essa Sumaca saiu lá de Camusim e foi interceptada por eles, pelos piratas, né, e acabou encalhando essa Sumaca. Depois o próprio Capitão Mó aqui de Fortaleza recebeu outros relatos também de outras sumacas, de outros barcos que estavam com suspeitas, né, desses barcos piratas. E havia esse outro navio, o barco Sacramento, que era de José Coelho de Bastos. Ele era lá de Aracati e esse navio tinha avistado um comboio de navios supostamente piratas, e ele até se protegeu lá na praia de Canoa Quebrada e tal, fingindo que o navio dele estava avariado, que não tinha carga e tal. E esses navios piratas passaram por ele e não fizeram nada. Mas era uma navegação perigosa que você tinha aqui, né, nas praias aqui do Ceará. Porque além do risco natural de intempéries, dos ventos, dos recifes que havia em várias regiões aqui, ainda havia esse Guiana Francesa, que faz parte até hoje da França, né? 1799. O fato aconteceu no dia 2 de janeiro, ele escreveu a carta no dia 7 de janeiro e a carta só foi chegar lá em Pernambuco no dia 9 de janeiro. E no dia 17 foi justamente a carta régia da emancipação aqui do Ceará. E é interessante, eu vou ler alguns textos aqui, ó, porque ele traz algumas lamúrias aqui da
da nossa região e fala como era precária a nossa defesa aqui, né, na época. Então ele fala assim, ó, abre aspas para o Luiz da Mota Feltois, que era o nosso capitão-mor, né? Ele diz assim: parece supérfluo repetir a Vossa Excelência a falta de pólvora que há nesta fortaleza, apesar de se haver economizado há mais de 4 anos o mais que é possível. Sem falar no mau estado do armamento, das armas e da mesma artilharia, de que apenas 5 peças podem servir de alguma coisa. Então é interessante, só havia 5 peças de canhão que funcionavam, que faltava pólvora, né? Tinha o Largo da Pólvora. A pólvora era bem utilizada justamente porque os canhões eram muito utilizados. Não muito para a defesa, né? Porque não houve outros relatos de ataques, mas mais para a comunicação, essa comunicação da vila de Fortaleza até o reduto de São Luís, que ficava na ponta do Mucuripe, essa comunicação com os navios também, que aqui estavam aportando. E nesse relato, né, nessa carta, também havia o medo, aqui, segundo ele, né, da população, de um ataque mesmo por terra, um ataque dos piratas invadir. Por mais que se tenha evidenciado o sistema de se roubar somente por mar, não posso deixar de lembrar que, estando fundeado nessa enseada, a enseada do Mucuripe, né, nós precisamos rebater qualquer possibilidade de quererem retirar nossas peças, ou seja, de roubar os canhões, né, e de atacar a cidade. Aí ele fala assim: até agora, eles, os piratas, não têm encontrado oposição aos seus roubos de sumacas e barcos no mar. E por isso represento Vossa Excelência para que possa nos suprir com setas, dardos, munição e pólvora para esta fortaleza, e que dessas despesas não defraudarão a Real Fazenda. Então, para fazer essa defesa de Fortaleza, porque havia esse medo da população de um ataque por terra mesmo, ataque pirata aqui por terra. E é interessante, né? Não sei se é coincidência, não sei se o dono daqui do Pirata Bar sabia dessa história, mas aqui em Fortaleza tem esse bar, o Bar do Pirata, o Pirata Bar, né, que fica justamente na região da Praia de Iracema, onde foi feito esse destino, né? Mas mais interessante ainda seria, né, porque o dia 2 de janeiro de 1799 foi uma quarta-feira. Aqui é conhecido pelas festas na segunda-feira. São as segundas-feiras mais longas. Se essas festas deles aqui fossem realmente uma quarta-feira, que foi o dia do ataque pirata aqui em Fortaleza. Então, a próxima vez que você passar aqui próximo às cercanias do Bar Pirata, aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, se lembre desse ataque que houve aqui dos corsários franceses aqui nas praias. Consegue ver? Esse navio foi avistado, também tem um aqui, ó. Esse navio pirata foi avistado aqui pela ponta do Mucuripe, né? E ele vinha para cá, ó, nessa região. Os antigos pontos de Fortaleza que ficavam aqui, ó. E ali atrás, ó, ficavam os portos, né? A gente consegue ver aqui, ó, Catedral. Na época havia outra igreja, né? E aqui a região dos portos aqui mais primitivos. E a vila de Fortaleza era basicamente aqui, nessa região, né? Então ele veio de lá do Mucuripe, passou pela ponta do Mucuripe, né? E veio até aqui. Esse ataque pirata. Se inscreve no canal, dá o like, divulga para os amigos, comenta aí embaixo, né, o que você achou desse episódio. E é isso. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá.